Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre 4 exames para avaliação da doença de Peyronie. A doença de Peyronie é uma doença que o pênis perde elasticidade, né? Então o pênis entorta, o pênis encurta, o pênis afina, pode ficar com problema na rigidez, né? E não é raro. Então você que está assistindo, você com certeza conhece, ninguém te fala, tá? Mas com certeza você conhece alguém com doença de Peyronie, porque a prevalência dessa doença é em torno de 9% nos homens, né? Na população geral dos homens, geralmente a partir de 40 anos, mas eu tenho vários pacientes aqui no Instituto que têm esse problema antes dos 40 anos, tá? Então tem um genético, né? Tem uma predisposição genética nessa doença e também a partir e pacientes diabéticos, pacientes que operaram a próstata, pacientes que sofreram trauma no pênis quando estava tendo relação, uma fratura, um trauma mais forte, tem uma predisposição muito mais alta para esse tipo de doença, tá? Então, neste vídeo vamos falar sobre os exames, quais são os melhores exames, quais são os exames mais comuns, o que é que você tem que ficar ligado nesses exames para poder realmente ter um diagnóstico preciso, tá? Porque a gente atende pacientes aqui do Brasil todo, pacientes até que vêm de fora do país para cá, para o Instituto, e muitos deles vêm com exames que foram pedidos para avaliar a doença de Peyronie e com resultados muito diferentes do outro, muito diferentes das queixas do paciente. Então, exames que vêm com laudo normal e o paciente tem doença de Peyronie, então é muito comum isso acontecer, tá? Então, esse vídeo é super importante, deixa o joinha, isso faz com que a gente, deixa o like, né, o joinha, faz com que a gente continue produzindo conteúdo importante, né, para todos vocês de forma gratuita. Deixa os comentários se gostar do vídeo, se inscreve no canal, toca no sininho, tá bom? Então vamos começar. Primeiro exame é a ultrassonografia, é o ultrassom do pênis, tá? É simples do pênis. Esse exame, ultrassom simples do pênis, você consegue ver fibroses, né, penianas, você consegue ver a placa, não o tamanho também, a gente vai falar dos melhores exames, né? Esse é o exame inicial. Dá para ver se a placa de Peyronie é calcificada, tá? Mas o problema é que esse exame a gente não consegue avaliar a curvatura do pênis, a gente não consegue avaliar a função erétil do paciente. Muitas placas de Peyronie não têm calcificação, então em torno de 70% dos pacientes com doença de Peyronie não tem a placa calcificada. E muitos radiologistas que fazem ultrassom do pênis, ultrassom de tudo e ultrassom do pênis, às vezes acham que só é doença de Peyronie se tiver a placa calcificada. Então é por isso que eu falo, tem muito ultrassonografia que chega como laudo normal, mas o paciente tem doença de Peyronie. O paciente mesmo sente o nódulo. Ele está com o pênis curvado, está com o pênis encurtado e o exame vem normal. Por quê? Porque só 30-35% das placas são calcificadas. E às vezes o radiologista que está ali não está tão habituado a essa doença de Peyronie e lauda como normal, mas às vezes não é. Então, a ultrassonografia simples do pênis é um exame inicial, é um exame que é operador dependente e tem suas limitações. Agora vamos para o segundo exame, que é a ultrassonografia com Doppler e fármacoereção. Essa sim
é um exame mais adequado, é um exame mais acurado. A gente vai aplicar uma medicação no seu pênis. Eu tenho vídeos sobre isso, né, aqui no canal. Então a gente aplica uma medicação no seu pênis, faz, aí tem uma ereção induzida. Às vezes, se você tiver uma ereção melhor, vai ficar realmente rígido e dá para ver perfeitamente a curvatura, o afilamento, a deformidade. Se você não tem uma ereção muito boa, vai ficar aquela ereção 50%, a gente comprime a crura, que é a raiz do pênis, e dá para ter uma boa ideia aí da anatomia do seu pênis. E o exame é feito com o pênis em ereção ou em semi-ereção, avalia o fluxo de entrada do pênis, de sangue, avalia se tem escape venoso, avalia de forma mais adequada as placas de Peyronie, avalia mais adequadamente a fibrose dentro do corpo cavernoso. Então, é um exame melhor, é o que eu peço para 100% dos meus pacientes com doença de Peyronie, para a gente ter um registro, porque a doença de Peyronie é uma coisa que evolui, né? Então, pode piorar, pode melhorar, pode estar. Então, ele precisa de um acompanhamento, e esse exame, por um operador bem feito, seja um radiologista, seja um urologista treinado em doença de Peyronie, é realmente o mais adequado. Então, a gente tem um volume muito alto desse exame aqui no Instituto, então tem uma sequência, uma padronização para a realização disso, e assim você tem um diagnóstico mais acurado dessa forma, com volume mais alto desse procedimento, tá? O exame dura em torno de 45 minutos, às vezes chega a 1 hora, dependendo do detalhamento e da necessidade, tá? Dessa avaliação, e é um exame realmente padrão para a doença de Peyronie. Então esse é o segundo exame, tá? O terceiro exame é a ressonância magnética do pênis, tá? Exatamente, a ressonância que você faz para joelho, para o abdômen, para o ombro, para o crânio, tudo, faz também para o pênis. É um bom exame, tá? É um exame que só faz em clínicas maiores, hospitais, né? Então, realmente precisa de um aparato maior. É um exame também que depende da interpretação do radiologista. Ele tem que ser feito com uma máquina de ressonância adequada, às vezes dependendo, se for na fase aguda, se for no comecinho do Peyronie, é interessante o uso de contraste, né? Então, quem tem alergia a contraste já tem também essa questão. Quem tem insuficiência renal também, às vezes, também tem que ter um cuidado para fazer esse exame. Então, precisa de contraste quando é na fase aguda do Peyronie, para demonstrar alguma atividadezinha na placa, né? E precisa da interpretação adequada das imagens, que também eu vejo aqui no Instituto. O paciente vem com ressonância laudada, o paciente tem doença de Peyronie e o laudo vem normal. Então, precisa de lugares adequados. Então, times de alto volume, urologistas dedicados ao estudo da doença de Peyronie, geralmente sabem também para onde encaminhar o paciente, onde vai ter radiologista com experiência em laudo em ressonância de pênis, tá? E não é comum ter radiologista mais especializado nesse tipo de patologia, tá certo? Então, terceiro exame é a ressonância magnética, tá? Do pênis. É um exame que eu peço especificamente em algumas situações, né? Não em qualquer doença de Peyronie. Então, em pacientes mais selecionados, em pacientes, por exemplo, paciente que tem muita fibrose, já quebrou a agulha dentro do pênis, que ele injeta medicação no pênis, né? Paciente que já tem, por exemplo, uma prótese, vai fazer uma revisão de prótese. Então, são em casos mais específicos que eu peço a ressonância magnética, tá? Por quê? Porque com o ultrassom bem feito, a gente já fica muito confortável em ter uma avaliação plena
um ultrassom Doppler peniano com fármaco ereção. Já fica bem confiante em dar qualquer diagnóstico e programar qualquer tipo de tratamento, seja clínico ou seja cirúrgico, para nosso paciente. Outra coisa, o quarto exame, né, para a doença de Peyronie, e é um dos mais importantes, é o próprio exame físico. É isso aqui, ó, é pegar no pênis do paciente, é sentir a placa, é realmente você ver áreas de restrição. Então, o exame físico de um urologista treinado, a gente sabe identificar se aí está calcificado, se não está calcificado, extensão de placa, fibrose intracavernosa. Então, realmente, o exame físico com o pênis flácido, né, na hora do exame, o pênis vai estar flácido, a gente já consegue aí prever bastante coisa e é muito acurado. Eu já sei o que é que vai dar mais ou menos no ultrassom, a gente já consegue dar um parecer para o paciente só com o exame físico bem específico, tá? Palpa a raiz do pênis também, então esse exame físico com o pênis esticado já consegue aí realmente bastante informação. Claro, a farmacoereção aí realmente completa-se esse exame, tá bom? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. 4 exames para avaliação específica da doença de Peyronie. Ultrassom simples do pênis é um exame menos completo, geralmente eu não peço esse. Ultrassom Doppler peniano com fármacoereção, com urologista treinado ou um radiologista treinado, muito importante, é o que eu mais uso. Ressonância magnética do pênis em casos específicos e o exame físico sempre por um urologista treinado e dedicado à doença de Peyronie, é bem acurado também, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Se você gostou, deixa o like, deixa seu comentário, toca no sininho, se inscreve no canal, entra no nosso site e assista os outros vídeos que a gente fala sobre doença de Peyronie e performance masculina, saúde sexual masculina, performance em geral. Até os próximos vídeos.